graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no nosso canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema principal é Esperança em Tempo de Quarentena. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem como título Vencendo o Abatimento da Alma. Estamos vivendo um tempo complicado frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós, quer pelo medo de ser contaminado, o desemprego e, consequentemente, a falta de renda, viver isolado e tantos outros receios que, de certa forma, são aceitáveis nesse tempo. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? Como? Outro dia mesmo eu ouvi a notícia de que várias famílias que perderam o emprego estão indo morar na rua. Muita gente sem saber o que fazer. E o que a esperança nos traz nesse momento de uma crise tão profunda como a que estamos vivendo? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações? Uma das coisas que eu quero admitir a você que está nos ouvindo agora, já no início da lição, é que eu parei um pouco de assistir noticiário, de ler notícias sobre a pandemia, porque me parece que toda a mídia, seja ela televisiva, escrita, toda a produção de material hoje volta-se para a questão da pandemia. E de alguma forma eu penso que em vez de informar, acaba desinformando, porque são tantos números, tantas informações que acaba nos trazendo uma angústia, uma agonia na alma de ver o que está acontecendo, porque parece que nos noticiários só se fala de tragédia. Muitos poucos abordam questões de soluções práticas ou de respostas positivas que estão acontecendo no tempo presente. Convido você a vivenciar então essas respostas a partir da palavra de Deus. O Salmo 42 é um cântico de lamento, de desorientação, uma canção triste de alguém que sofre o que está completamente perturbado. É um livro de cânticos, orações e de vários autores. Neste caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com informações para os ensinamentos. Eu quero ler com você o Salmo de número 42. Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida e lendo a edição revista e atualizada. Vamos ler versículos 1 e 2 do Salmo 42? Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós estamos na Tua presença e te agradecemos, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua palavra, porque ela, sem dúvida, ela nos traz esperança. É a Tua palavra falando aos nossos corações, nos dando orientação, direção, para que em tudo, ó Pai, possamos ser perseverantes e termos a esperança, confiando que o Senhor, que nos fala através da Tua palavra, é fiel e verdadeiro e nunca nos abandona, Pai. Abençoa-nos e faz-nos compreender e entender qual deve ser o nosso posicionamento no meio de tantas aflições. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quais os principais ensinamentos ou desafios? Enfrentar os dias de perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar. Daí o salmista oferece aqui 4 ensinamentos como conselhos para o enfrentamento dos dias maus a partir do seu coração. Ponto 1. Em dias de desesperança, busque a Deus.
O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Daí ele pode comparar seu momento como no deserto, vendo uma corça, nesse caso um animal silvestre. Ela suspira por águas em meio à sede, em meio às faltas de expectativa de saciá-la. Ela busca através do faro o cheiro das águas e quase sempre, em meio ao deserto, as águas estão não no pé da montanha, mas nos altos onde brotam as fontes de águas correntes. O salmista registra que assim como a corça, ele tinha sede de Deus e ao contemplar elementos da natureza, ele vê no seu interior. Salmo 42, 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por água correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus. Versículos, ele fala 2 vezes no anseio por Deus e 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Mas também deseja a fonte da vida. E qual é a sua fonte de vida? A fonte não é alívio, proteção, segurança, realização pessoal. O salmista não precisa de fonte humana, ele está unicamente dependente de Deus. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e sua própria necessidade. Nós temos visto nesses últimos dias, cuja pandemia tem prosseguido, que muita gente, que até pouco tempo não queria nem falar do nome de Deus ou ter nenhuma relação com Deus, elas têm se voltado, porque elas têm descoberto que apesar de toda a tecnologia, todo o avanço da sociedade e avanço das nações, temos sido vencidos por um vírus. E muita gente não sabe o que fazer e descobre que a única esperança pode ser encontrada no nosso Deus. O salmista Davi, ele entende que a sua esperança, a sua fonte de vida não estava nas circunstâncias e nem naquilo que ele podia conquistar, mas a sua fonte de vida estava no próprio Deus. Em dias de tranquilidade, nós nos satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sede de Deus. Ansiar pelo trono de Deus, entender que lá encontramos a graça. O autor de Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, versículo 14 a 16. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Certo disso, corramos, pois. Nós temos, então, um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades, porque ele, como ser humano, não é, viveu entre nós e passou pelas mesmas agruras. E então ele sabe quais são as nossas necessidades. Por isso nós temos um sacerdote diante de Deus que não está passivo e nem está alheio, mas ele está, sim, atento às nossas necessidades. O grande pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus e a segunda é desejar de Deus. Porque ao estar com Deus e ao desejar Deus, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Ou seja, quem tem Deus e confia em Deus e crê que Deus supre, tem tudo aquilo que precisa. Ok? Ponto 2. Em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. O salmista fala sobre lágrimas e escreve o motivo, dizendo: onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente a um diagnóstico médico, a morte de um ente querido, de forma trágica, um filho nas drogas, prostituição, em meio ao desemprego, a portas fechadas sem oportunidade. É como se até o interior dissesse isso, como se não bastasse os questionamentos das pessoas. Parece que o interior grita: cristão, se Deus te ama tanto, como você diz onde Ele está? Ele se foi? A bem da verdade, eu já experimentei, eu e minha família já experimentamos algo semelhante como esse. E é muito difícil, porque
vem como fosse uma facada, né? Vem como uma coisa que machuca você, porque as pessoas falam e questionam e perguntam: onde está o teu Deus? Você que serve a Deus há tanto tempo, está na igreja, você que pastoreia, cadê o seu Deus? Mas o que me conforta o coração não são os questionamentos, mas até entender que o próprio Jesus vivenciou isso. Mateus 27, 40 ao 43, nos diz assim: e dizendo, tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros? E assim mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Veja que os algozes de Jesus criticavam Jesus, dizendo assim: olha, ele não diz que é filho de Deus, que ele confiou em Deus, agora que ele está nessa situação, vamos ver se Deus vai salvar ele. Veja que as pessoas que fazem isso não têm nenhum tipo de escrúpulo, não é? A ideia é ferir, a ideia é magoar, é trazer dor, sofrimento. E fizeram com Jesus isso. Por isso que, a despeito de todas as coisas, nós também não somos livres de sermos questionados com relação à nossa fé e à nossa crença, à nossa esperança. O salmista apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como o seu povo ia aos cultos públicos, daí das festas, dos cânticos que eram entoados até chegar no lugar de adoração. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Do momento que nós estamos vivenciando, sem poder ir aos templos, participar dos cultos coletivos, das atividades onde a membresia participava? Isso te faz lembrar? Ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Tanto as cobranças externas quanto as do coração o maltratavam naquele momento. No versículo 5, ele prega para a sua própria alma: por que está abatida? Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Nós precisamos apresentar a termos resposta para os questionamentos do nosso coração. E nós o encontramos quando nós lemos a palavra. Terceiro ponto: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. O cenário parece mudar aqui e ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brota a nascente do Jordão. No versículo 7 ele usa o termo um abismo, chama outro abismo, porque se trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente a enxurradas em dia de chuva. Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada. É como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Ele lembra de Deus aí no verso 6, e ele é levado então de um lado para o outro, lembrando de Deus. Eu quero ler aqui Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao 24, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. No versículo 8, o salmista em sua oração tem uma certeza. Ele conta em meio dos dias maus com a misericórdia do Senhor. De dia e à noite, uma oração de louvor a Deus. Nós precisamos entender que, a despeito de tudo que podemos passar, Deus é misericordioso e Ele cuida de nós. Por isso que, em meio à desesperança, em meio à incerteza, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos alegra, aquilo que Deus já fez por nós. São interessantes as colocações do salmista, quando diz que as ondas e vagalhões ou catadupas são de Deus. O salmista não vê os problemas, as lutas como algo do diabo, consequência de seu próprio pecado.
mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus. Isso é importante. E ele faz disso seu cântico, sua oração dia a dia. Um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas. Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo que acontece e que inquieta vem como uma seta do diabo. Interferência do inferno e vai por aí. Mas nós precisamos entender que tudo está sob o controle de Deus. Se alguma coisa acontece na minha vida, na sua vida ou na vida da sua família, você que tem Cristo como único e suficiente Salvador, Filho de Deus, nós temos que entender que Deus é o nosso Senhor e a nossa vida está nas suas mãos. Nada acontece conosco sem a sua permissão. Por isso que tais frases como pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isso ou aquilo, né? Não aceito, e vai por aí. Não tem valor nenhum, meu amado. Porque quem venceu o diabo não foi você. Quem venceu o diabo foi Jesus, lá na cruz do Calvário. É ele que tem o poder de vencer o mais valente, não você. Mas nele, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Por isso essas palavras e essas frases de efeitos não têm valor nenhum se nós olharmos segundo as Escrituras. E se as ondas agitarem, tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo, amadurecimento, crescimento e maturidade. Se Deus está no controle, precisamos entender que até essa pandemia, Deus também está controlando. Ele está no comando disso. E alguma coisa boa vai sair disso aí. Talvez não aquilo que a gente espera, não aquilo que talvez a sociedade, o mundo espera. Mas Deus tem um propósito para cada acontecimento. E esse não é o único. Se você voltar atrás, ler a história, você vai ver que a humanidade já passou por situações muito ruins. Mas aqueles que esperam, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quarto ponto, em dias de desesperança, persevere. O salmista tem questionamento apesar de convicções. E isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. Creia, meu amado, o fato de você falar e questionar, isso mostra a sua humanidade. E Deus entende isso, não é? O que a gente não pode é duvidar de Deus. E aqueles que vêm apontando, né, aqueles profetas do caos, do Apocalipse, que exigem uma fé, estão equivocados, porque esquecem da sua humanidade, da nossa humanidade. O salmista, então, revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas, dor na alma, assim como todos nós sentimos em meio às dores e à crise. Daí ele faz as seguintes perguntas. Pensa, eu creio como salmista, você também está se fazendo muitas perguntas. Talvez por que está desempregado? Por que os seus filhos estão doentes? Os seus pais estão doentes? Por que você está doente? Não é porque você não tem tido condições de trazer recursos para dentro da sua casa e para sustentar a sua família. Eu acredito que há muitas perguntas e algumas delas sem respostas. Ele faz assim, por que esqueceste de mim, ó Deus? Porque ainda sinto pressão dos meus opressores. Deus, o Senhor, foi embora. Porque pergunta, onde está o meu Deus? Eu estava lendo um livro muito interessante que diz assim, até o próprio Senhor Jesus teve perguntas que não foram respondidas. No cume, no auge do seu sofrimento, ele pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Ele clama e ele fala e não tem resposta. E às vezes a gente, que somos filhos de Deus por eleição, queremos uma resposta pronta, queremos que Deus nos dê resposta. Mas saiba de uma coisa, da mesma forma que Deus não abandonou Jesus na cruz, não é? E ele esteve com ele presente o tempo todo, a despeito do sofrimento que você possa estar vivenciando,
Deus está com você passo a passo, momento a momento. Vou dar um exemplo aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Observe que Abacuque questiona a Deus. Por que está acontecendo aquilo naquele momento? E Deus responde a Abacuque, dizendo, olha, eu vou fazer uma obra no dia que quando contar vocês não vão compreender. Eu creio que Deus pode estar fazendo no nosso tempo uma obra que talvez a gente não compreenda, mas que não deixa de estar sob o controle de Deus. A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do coração. Às vezes a nuvem escura parece permanecer sobre a família, as lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel, o Deus conosco. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa então entender é não se apressar em exortar os que sofrem, os que estão desesperançados. Lembremos do caso de Jó, que em meio ao sofrimento recebeu visita de pessoas que não lhe aconselharam e não lhe acolheram a sua dor, mas só serviram de juízos para condená-lo. Eu vou dizer, nesses dias de sofrimento, o que aparece de pessoas para julgar e muitos até dizer, tá vendo? Você está vivenciando isso porque é por causa do seu pecado, que você está em pecado. Não olha, não sente, não se identifica com a sua dor. Não é? Nós não precisamos de acusadores, precisamos de pessoas que amam, que se colocam do lado, que estendem um ombro amigo. Está debaixo da ira de Deus. Onde está o teu Deus? Você pecou. São palavras que muitas vezes a gente ouve. Já ouvi de muitas pessoas em profunda depressão o desabafar de que perguntas iguais a essa lhe foram feitas. Isto é cruel. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale, esteja apenas ao lado acolhendo. Isto será suficiente. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, faz como se fosse uma outra pessoa trazendo a si a resposta. Alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espera em Deus. Por que está você perturbado? Espera em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar. Isso passará. Não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere, isto vai passar. A mesma palavra deve ser falada para nós nesse tempo. A despeito do tempo que isso possa permanecer. Não importa se alguém diz que esse ano já acabou, não há mais como reverter a situação, tanto econômica, social, muitos países ainda estão com as portas fechadas, muitas igrejas ainda não reabriram. Não importa quanto tempo dure, isto vai passar. Amém? Para pensar e agir. Nada melhor do que, em meio à desesperança, olharmos para as promessas e os cuidados de Deus. Mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, que em meio às crises registra em Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá? Em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus está conosco. Se por amor a nós, Deus não poupou seu próprio Filho, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é um intercessor pleno? E por último, o que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais do que vencedores. Eu quero convidar você ainda a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo. E nós temos diversos textos que vão te ajudar a elucidar
a lição. Você pode também acessar a revista Palavra e Vida através do link que vai estar na descrição deste vídeo e você se cadastra, então você pode baixar para o seu computador, tablet ou celular. Pois bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5, cujo tema é Vencendo o Abatimento da Alma. Bem, ao terminar essa lição, eu quero convidar você a palavra que está escrita lá no livro de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que nós possamos ter os nossos olhos, como diz o salmista, diz, voltados para o Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. Que nossos olhos possam estar no Senhor, aguardando e confiando nele, porque ele tem promessas para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça possa estar sobre você e a vida da sua família. Que o Senhor te abençoe. Nós nos vemos mais uma vez nesse canal no próximo dia. Fique na paz.